Boa noite para você que está aí nos acompanhando. Mais um episódio do podcast. Seja muito bem-vindo. Você que já estava aí no chat, na espera, ansioso. Mais uma vez fica aquele reforço, dá o seu like, o joinha, compartilha. Nós vamos ter um tempo muito precioso conversando com uma excelente cabeça pensante sobre liderança nesse dia. E eu queria já aproveitar essa oportunidade para mostrar aqui. Ô, diretor, abre para geral. Esse aqui é o nosso querido pastor Josué Campanhã. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. É um privilégio estar aqui com o senhor e poder desfrutar e compartilhar um pouco dessas experiências. Para quem já conhece, pastor Josué Campanhã é o diretor-geral da Envisionar. A Envisionar hoje é uma importante organização no Brasil que tem formado líderes por todos os lugares, que tem alavancado um projeto extraordinário de dar suportes a organizações humanitárias, a empresas, a igrejas em geral, fortalecendo liderança, formando, capacitando novos líderes, não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero poder contribuir aí com todo mundo que está participando. Pastor Josué, ele é esposo de Raquel e pai do Danilo e da Samara. Isso. Já tem 3 netas e vem mais um aí. Vem mais um aí. Não sabe o que eu acho que vai ser menina também. Entendeu? Ele já viu que ele foi tendencioso. Vem mais uma aí, né? Não deu tempo nem chegar ao exame. Eu sou tudo, menos adivinho. Não consigo adivinhar isso, não. Mas que bom, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Né? Esteve em Salvador dando um seminário aqui. Isso. E tivemos o privilégio de recebê-lo aqui, falando com líderes e pastores conosco e deixando aqui o material. O pastor Josué é escritor, já escreve há muitos anos, já tem 17 livros escritos, não é? Eu tenho pelo menos 3 deles aqui. Líderes que frutificam, um legado para produzir frutos para toda a vida. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Isso, esse aqui. Tempo, a agenda e o foco. Eita, que assunto difícil, hein? Esse é. Pegou na ferida. Mas não é... Aqui é ferida. Mas o pessoal pensa que é o tempo e a agenda da semana que vem. A ideia aí é o tempo da vida, a agenda da vida e o foco da vida. O que te leva a deixar um legado. Perfeito. Agora são em 2? Não, é um só, né? É um Esse só, aqui é isso. um mesmo. E o outro livro que vem aqui, que ele trouxe pra gente, é Como Capacitar Líderes Dentro da Igreja ou de qualquer organização, não é? Exatamente. A ideia é a mesma. Por que começou a escrever sobre liderança? Por causa de quê? Quanto tempo você escreve sobre liderança e começou por causa de quê? Tá. Bom, comecei há mais ou menos 25, 27 anos atrás. Nunca imaginei ser escritor. Eu gostava, desde a época do colégio, escrever um artigo, um jornalzinho, uma coisa assim, mas escritor mesmo, produzir livro, não. Basicamente, os dois motivos que me levaram a isso, o primeiro foi, eu já exercia uma função de liderança na época, né? Ainda jovem, tinha 24. Você trabalhou com a JUMOC, não foi? Com a JUMOC, que hoje é a Juventude Batista Brasileira, né? E... aí as pessoas começavam a perguntar, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E conta como é que era isso e tal. E eu falei, nossa, mas são coisas tão simples, né? Mas eu vi assim que o pessoal efetivamente não sabia como fazer aquilo. E aí a minha esposa, a Raquel, começou a me apertar, né? Falei, não, você precisa escrever, o pessoal fica perguntando e tal. E aí eu juntei essas duas coisas, né? A pressão... boa dela, claro. Né? Com as perguntas das pessoas. Todo homem de sucesso tem uma mulher por trás que incentiva, isso não tem dúvida. E aí o primeiro livro foi exatamente esse. O pessoal perguntava assim, qual o segredo de fazer isso? Qual o segredo de fazer aquilo na liderança? Então o primeiro livro foi exatamente esse, 50 segredos para o líder. Era só segredos da liderança. Sim, aí a editora falou, não, vamos pôr um número aqui, vamos dividir isso em 50 pequenos capítulos e tal. E foi o primeiro livro. Aí depois demorei um tempo para fazer o segundo e tal, e aí acabei pegando gosto pela coisa, né? Bacana. E fui embora, né? Você tem deixado um legado aí no Brasil para pastores, para líderes de várias organizações e empresas, trazendo princípios de liderança. Isso. Né? Aí depois, sei lá, uns 15 anos atrás mais ou menos, eu estava fazendo um mestrado na área de liderança, e era um mestrado na área corporativa e tal, mas a gente diria coincidentemente, né? Mas na verdade não tem nenhuma coincidência no reino, né? O meu orientador era um professor cristão, né? Mesmo na universidade, né, corporativa. E aí ele falou assim, olha, eu acho que tem muita coisa aqui que você está escrevendo só para a igreja, mas as empresas e os líderes no mercado estão precisando disso. Então, por que você não muda a linguagem, faz uma coisa mais neutra e tal, né?
mas mantém os princípios, mas você não precisa escrever lá, em 1 Coríntios, capítulo tal, como se você estivesse na igreja pregando, né? Usa os princípios bíblicos, mas escreve para líderes, não só para líder de igreja. Então tem vários livros que eu fui produzindo, ou até transformando depois, para essa linguagem mais neutra, né? Tem coisas que são essencialmente para a igreja. Tem um livro sobre discipulado, por exemplo, só se aplica na igreja. Mas vários desses, por exemplo, Líderes que Frutificam, eu pego as figuras bíblicas sobre árvores, plantio, etc. E o princípio dele é: líderes são como árvores. Então, as árvores existem para gerar vida, para gerar outras sementes, para deixar um legado, etc. E a gente vai tirando os princípios daí para aplicar, seja na igreja, seja no mundo corporativo, seja numa ONG ou em qualquer lugar, né? Que bom. Eu sei que o assunto liderança é um assunto muito amplo e que a gente também tem um problema, porque quando as pessoas ouvem falar de liderança, a tendência delas é dizer assim: eu não sou líder, eu não estou à frente de um banco, eu não sou gerente, eu não faço isso, eu não estou liderando, então esse bate-papo não tem nada a ver comigo. Mas liderança é alguma coisa que extrapola esse ambiente organizacional de alguém no topo comandando quem está por baixo. Aliás, parece que isso hoje já não é mais um conceito forte de liderança, né? Você diria que liderança, o assunto liderança interessa, por exemplo, a uma dona de casa que está ouvindo a gente, a uma pessoa que está desempregada, ou a qualquer pessoa que esteja trabalhando com uma liderança forte acima dela? Liderança é importante por causa de quê, né? Eu queria afunilar isso, porque daqui a um pouco a gente vai cair num assunto que para mim é o assunto base, né? Que eu acho que vai ser o assunto base dessa nossa conversa. Você esteve aqui essa semana conversando com vários líderes e falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa questão de finalizar etapas para poder recomeçar dentro desse processo da vida. Estabelecer limites em relação ao passado, trabalhar bem o presente na perspectiva do futuro. Eu gostei demais disso, eu acho que tem muita gente amarrada no passado. Então, volta um pouquinho, fala sobre a importância de liderança para uma pessoa que não está na frente de nada e depois vamos mergulhar de cabeça nesse tema aí. Joia. Bom, eu nunca vi ninguém chegando para um líder ou na igreja, etc., e dizendo assim: eu estou pronto, quero liderar alguma coisa. Mas o padrão é exatamente o contrário. Quando um líder chega para alguém e diz: escuta, você quer coordenar isso aqui? A pessoa diz: não, eu líder. Não, de jeito nenhum. Nunca, não sou líder, né? Então eu parto disso. A maioria das pessoas que eu conheço não vai dizer: eu sou líder ou eu quero liderar. De outro lado, o John Maxwell tem uma expressão que a gente usa muito até no Summit, né? Liderança é influência. Todo mundo tem influência. Então, a mãe tem influência sobre os filhos, a família, o pai de igual forma, a pessoa que, sei lá, faz limpeza lá no nosso escritório, ela tem influência sobre as pessoas ali para ajudar a manter o ambiente organizado e menos bagunçado para ela arrumar da próxima vez. Todo mundo tem influência. E aí, vou puxar um pouco a brasa aqui para minha sardinha, usando o exemplo da minha filha. Né? Minha filha é casada, 34 anos, e desde criança ela era assim mais recatada um pouco e tal, e brincava ali com as meninas, etc. Mas não é aquela pessoa que você diz assim: ela é uma líder. Né? E aí, depois que casou, teve filhos, etc., ela começou a perceber algumas necessidades em outras mães. Mães com filhos pequenos que não tinham suporte, que às vezes não estavam influenciando corretamente seus filhos, etc. E ela começou uma iniciativa que ela jamais imaginava que ia chegar onde chegou agora. Né? Sei lá, acho que é uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos. Ela juntou com mais meia dúzia de mães e falou assim: vamos criar um grupinho para a gente trocar experiências, etc. E aí alguém falou: bom, precisamos dar um nome nisso, né? E aí elas deram o nome de Unidas, Mães Unidas. Né? Mas era só para trocar ideia, conversar e tudo mais. Bom, para encurtar a história,
esse negócio ficou tão grande que agora já tem, sei lá, mais de 100 ou 150 mães lá no grupo. Olha, que bacana. Né? Elas promovem encontros, elas promovem troca de experiências e vai por aí afora. E ela se tornou a líder desse movimento. Né? É um movimento assim ainda informal, mas que agora está se estruturando e ampliando e já tem mãe, a gente mora lá em Indaiatuba, que é interior de São Paulo, já tem mãe em São Paulo, já tem mãe em Itu, já tem mãe não sei aonde, já estão montando mini grupos, etc. Então, se dissesse assim, ela pensou em criar uma organização? Nunca pensou. Ela era uma líder daquelas, assim, mulher executiva que vai... Não. Mas, naturalmente, ela começou a exercer a influência dela sobre essas outras mães, essas outras mulheres, que agora estão se agregando, criando um movimento, e agora já estão pensando, bom, como é que estrutura isso, aquilo, etc. Então, partindo da questão de que liderança é influência, qualquer pessoa pode exercer influência. Eu achei incrível quando John Maxwell, eu li o livro dele, Liderança 360 Graus. Você sabe o que é 360 graus? Para todos os lados? No aspecto de liderança é algo incrível, né? Uhum. Porque a gente sempre acha que a gente lidera quem está abaixo da gente. Exatamente. Né? Mas fala um pouquinho dessa liderança 360 graus, como é que isso funciona? Uhum. Bom, um dos conceitos você pode liderar seu chefe, né? É isso. O que quebra é um paradigma na cabeça de muitas pessoas. Sim, sim. Como é que você levanta algumas bolas e como é que você influencia, por exemplo, o seu chefe a ir para determinados lugares ou tomar decisões, enxergar determinadas coisas, né? Eu me lembro que teve vários momentos da minha vida que eu não era o número 1, o líder principal, o líder sênior e tal. Eu era o número 2, vamos chamar assim. Uhum. Né? E teve vários projetos que a gente começou que eu sentei com o líder principal e, olha, a nossa organização, a nossa igreja está indo para esse lugar aqui, mas a gente podia ir para lá por causa disso. Ele pedia lá alguns dias para pensar, etc. E daqui a pouco ele dizia, ok, pode ir para lá, vamos para esse caminho que é bom. Uhum. A ideia não tinha sido dele, né? Mas eu também não queria ficar me orgulhando, é a minha ideia, então eu devia ser o chefe. Não, a gente tem um trabalho aqui em cooperação. Mesmo que você não leve as glórias, mas você foi precursor de alguma coisa extraordinária que aconteceu. Exatamente. E aí eu lembrei até de uma vez que eu estava fazendo um desdobramento de um dos livros, que era de planejamento, mas planejamento para a família, né? E eu me lembro que eu estava num seminário, uma coisa assim, teve um dia livre lá, tirei o dia para pensar um pouco mais, escrever um pouco mais, Dr. Shed participando dessa conferência também. E eu cheguei num ponto meio engasgado que eu precisei pedir ajuda, né? Não era nem para os universitários, era para o professor mesmo que tinha. Era questão de como aplicar a visão para a família. Numa igreja, numa organização, ou o líder tem uma visão, ou um grupo de pessoas tem uma visão e tal. E na família? E aí eu lembro que conversando isso com o Dr. Shed, ele falou assim, meu irmão, não importa quem teve a visão. Uhum. A coisa mais importante é se a família tem a visão. Não importa se é o marido ou a esposa que teve a visão, porque às vezes a gente só o marido pode ter a visão. Primeiro exemplo bem prático que o Dr. Shed deu foi, no caso de José e Maria, não foi José que teve a visão, foi Maria. Fato. Mas ela não... Aliás, na maioria das famílias que eu conheço, a visão geralmente parte das mulheres. Isso é fato, é fato. Exatamente. Mas ele falou assim, mas ela não se orgulhou disso. Né? Então ele falou, a coisa mais importante não é quem tem a visão, é se vocês têm uma visão, porque se vocês estiverem brigando por quem tem a visão e não tiverem... Estão competindo, não estão somando. Exatamente. Estão perdendo tempo. Exatamente. Então nesse aspecto você pode influenciar quem te lidera, ou na organização, ou em qualquer lugar. Né? Por isso qualquer pessoa pode liderar, não no aspecto de ter um cargo. Eu sempre faço uma dissociação entre cargo e liderança. Você pode ter um cargo e não liderar. E você pode liderar e não ter um cargo. Perfeito. Né? Então, nesse aspecto, olha o seu ambiente, como no caso da minha filha. Ela olhou o ambiente, as necessidades. O líder é aquele que, entre aspas, atende uma necessidade ou resolve um problema. Uhum. Você viu uma necessidade aqui. Eu posso exercer influência? Posso mudar esse ambiente? Posso. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar a solução daquele problema, eu estou liderando, eu estou influenciando. Bacana. Tem pessoas que mencionam esse processo, como conquistar o direito de ser ouvido. Às vezes é interessante assim, pensar sobre isso.
o senhor acredita que hierarquicamente alguém inferior na hierarquia que tem a possibilidade de trazer uma ideia ao ponto do superior escutar, não significa que ele conquistou de alguma forma o direito de ser ouvido por esse superior? Porque necessariamente isso é uma relação que precisa ser construída. Qual que é o impacto de uma liderança ou de eu querer ser líder no processo de conquistar o direito de ser ouvido? Porque é uma questão de fala e escuta, né? E tem um negócio, completando isso, né? É interessante porque na hora veio 2 flashes na minha cabeça. Quando Davi, ainda novo, começou a liderar Saul, que era rei, não é? Quer dizer, Davi estava longe de ser empossado como rei, mas ele já exercia uma influência muito forte ao ponto de desestabilizar Saul. Sim. E a outra em Reis, 2 Reis 5, que conta a história de Naamã, e tem 2 exemplos interessantes ali. A menina que vai trabalhar na casa da senhora, que é a esposa de Naamã, E o servo. e ela influencia a mente da esposa de Naamã, e a esposa de Naamã influencia Naamã, que era o general da Síria. Não é? Então, vem uma influência que vem de baixo para cima para o bem. E depois, quando ele vai e é posto por Eliseu a proposta de que ele mergulhasse no rio 7 vezes, que ele se irrita com aquilo, ele diz, eu não vou fazer. Ele tem um servo dele que vem e diz, meu senhor, se tivesse pedindo algo difícil, mas é algo tão simples, disso aí pode depender sua vida. Não é? É sensacional. E puxa, e tira ele do estado de arrogância dele e traz ele para baixo, quer dizer, isso é liderança. Né? Isso é um exemplo fantástico de liderança. E acho que um lembrete importante, né? Vocês mencionaram casos extremamente positivos. Então a gente pode exercer essa influência extremamente positiva, mas ela também pode ser negativa. Sim, né? Claro. Eu conheço, por exemplo, alguns pastores até, que nós estamos numa reunião aqui, a gente acerta o negócio, ele vai para casa e a esposa fala, não, você não pode fazer isso. Ele volta para desfazer o que foi combinado, porque na maior parte desses casos, ou pode ser, eu lembro que eu tive um chefe na indústria farmacêutica, eu trabalhei um tempo na indústria farmacêutica, que era muito similar. Era definido uma coisa, ele era um dos gerentes da empresa, e ele chegava em casa, conversava com a mulher, ela não concordava com aquilo, ela não estava ali no dia a dia, mas ela fazia a cabeça dele no sentido negativo, porque tinha outros interesses, né? Por exemplo, ela queria que ele assumisse o lugar de um diretor, então ela estava quase que manipulando ele ali para ele fazer coisas para ele atingir aquele objetivo. Mas era uma influência negativa, uma influência ruim. Mas como é que você define a influência negativa e a influência positiva? Porque, por exemplo, no caso de a mulher de Pilatos, por exemplo, teve um sonho e ela dizia, olha, eu passei a noite perturbada por causa desse homem, e ela aconselhou Pilatos não se meter naquilo. Então ela teve um conselho sábio por trás, né? Sim. Como é que você vai discernir assim, se essa influência da esposa é positiva ou ela é negativa? Não só da esposa, né? Outras situações também. Qualquer um. Eu acho que isso depende da intenção do coração. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu aí é bom, mas se a gente lembra de Abraão e Sara, Deus tinha falado, vocês vão ter um filho. Passou ali, sei lá, uns 10, 15 anos, o menino não chegava. Sara começou a ficar incomodada, chegou para Abraão e falou, não, faz um menino lá com a... A proposta indecente. Exatamente, faz um menino lá com a minha escrava, entendeu? Qual que era a intenção dela? Bom, não dá para julgar sem ter nada escrito, mas provavelmente era tentar dar uma ajuda para Deus, era resolver o problema com o jeito dela. Né? Assumir o controle. Exatamente. Só que aí veja o resultado. Depois que esse menino nasce, depois que nasce o filho prometido, a mesma pessoa que ela empurrou para ter o relacionamento com Abraão para produzir o filho, ela queria despreza e queria, né, que expulsasse de casa. Imagina ela o tempo todo no ouvido de Abraão, buzinando para mandar a escrava embora. Né? Mas não existe líder perfeito, então, né? Só aí Jesus, tá. né? O líder vai ter que ter esse discernimento para entender assim. Ele pode liderar para o bem e pode liderar para o mal. A pessoa pode influenciar para o bem e pode influenciar para o mal. Exatamente. No caso de Abraão e Sara, por exemplo, tem um texto que me chama bastante atenção, que acho que é Gênesis 16, 2, coisa assim, que diz, Abraão ouviu a voz de Sara. Não diz, Abraão e Sara foram buscar a direção de Deus, Abraão foi buscar a direção de Deus. Ele simplesmente ouviu a voz de alguém que estava influenciando negativamente ele naquele momento. Então, acho que o líder precisa ter esse discernimento.
Eu estou aberto, como você perguntou, eu estou aberto a receber a ideia de alguém que está lá no fim, na ponta da cadeia. Tô. Mas eu vou receber qualquer ideia e implementar? Não. Né? Eu lembro que eu tinha um mentor que foi até meu diretor na CEPAL, na América Latina, que ele falava, eu sempre vou te ouvir, mas o fato de eu ouvir não significa que eu vou fazer o que você está pedindo que eu faça. Exato. Né? Então, acho que a coisa principal aí é o líder ter o discernimento, o equilíbrio para filtrar. Né? E tá aberto, porque se ele não estiver aberto a ouvir, pode ser o imediato, a pessoa imediata dele. Aí isso pode gerar ciúmes, insegurança. Eu conheço muitos líderes que são inseguros. Então, qualquer um que trouxer uma ideia para ele já olha de lado, esse cara está querendo passar por cima de mim, está querendo puxar meu tapete, etc. E outros não. Né? Quando você estava falando, eu lembrei de um exemplo meu, segundo emprego que eu tive, que foi exatamente a indústria farmacêutica. Eu trabalhei no Axi, laboratórios farmacêuticos, um tempo, e tinha 17 anos de idade. Né? Uhum. Entrei lá no fim da cadeia mesmo, era o auxiliar de escritório lá e tal. E sempre já tinha um pouco essa experiência de igreja, que você vai sempre além do liderança. Era adolescente, mas já era líder, né? E aí eu entrei na área que seria hoje RH e tal, e me deram um relatório lá para fazer, eu olhei aquele troço complicado e tal, falei, não, isso aqui podia ser feito de um jeito melhor. Na época não tinha Excel, não tinha nada disso, mas eu criei o que seria para a época uma planilha, né? Falei, põe desse jeito, daquele, dei pro meu chefe. Meu chefe gostou, né? E mandou para frente. Eu sei que o negócio chegou na presidência. Né? Umas 2 semanas depois, meu chefe me fala, o presidente está te chamando na sala dele. Eu tinha 2 meses de empresa, aí todo mundo olhando assim, né? Eu indo para a sala do presidente. Com quantos anos? 17 anos. Tá vendo? Você já está com 27, já está na hora de fazer isso. De vez em quando eu te mando alguma coisa. E aí todo mundo achou assim, vai perder a cabeça, né? Sendo chamado lá. Quando eu chego lá, você que fez esse relatório, né? Com aquele medo. Por que ninguém pensou nisso antes? Isso está excelente, você tem que fazer mais coisas assim. Né? Aí, consequência, ele criou quase que um departamento separado para eu poder participar da organização da empresa lá e tal, e criar outras coisas, etc. Então, ele estava aberto, eu senti segurança, eu posso avançar mais aqui, e isso acho que gera esse efeito. Se o líder está disposto a receber influência de outras pessoas, isso estimula. As pessoas dizem assim, eu não preciso ter medo de chegar lá e receber uma reprimenda. Só que eu vejo nesse seu exemplo, me corrija se eu estiver equivocado, uma cultura estabelecida. Veja, porque o senhor na época, um mero adolescente, fez algo fora do padrão. Sim. Se o senhor imediato entende isso como um aspecto de rebeldia ou do senhor estar querendo se aparecer, e ele bloqueasse aquilo ali, jamais esse relatório ia chegar. Sim. Ele ia mandar o senhor refazer. Né? Exatamente. Então eu vejo que todos os processos que foram acontecendo até esse relatório chegar na mão do presidente foram processos onde as pessoas, tá bom, é melhor entendível. Houve uma tentativa de dizer, realmente parece que é melhor feito dessa forma, né? Isso é uma questão de cultura, né? Cultura, exatamente. Quando você cria o ambiente de cultura favorável a exercer e receber influência, isso vai se multiplicando, né? Muito bacana. Eu queria mergulhar um pouco nessa questão, que para mim é um ponto muito interessante, né, do bate-papo que tivemos hoje com alguns líderes. E você falou sobre essa questão da ruptura, de um momento na vida em que você precisa deixar alguma coisa para trás para poder startar um novo momento, para recomeçar. A gente tem convivido com pessoas cuja vida, às vezes, é um grande transtorno, e os acidentes da vida têm detonado essas pessoas e deixado elas muito feridas. E algumas se levantam e conseguem se desvencilhar dessas amarras do passado e recomeçar, e outras não. Outras ficam presas o resto da vida. O que te motivou a falar sobre encerrar o passado para poder estabelecer novos marcos do recomeço? E qual a importância disso para a vida de qualquer ser humano? Tá. Bom, o que deu start foi, na verdade, esse processo que as igrejas passaram a viver no pós-pandemia. Né? Eu comecei a observar que
logo que começou a pandemia, aquele 15 de março, né, que a gente teve de 2020, que as igrejas pararam, não tem mais culto presencial, os 2, 3 primeiros meses era meio que natural, todo mundo falava, eu queria voltar 15 de março, aquela igreja, né, reunida, louvor, isso e aquilo. Mas depois de, sei lá, uns 3 ou 4 meses, eu comecei a observar assim que esse negócio ia demorar. Aquilo era um marco de ruptura, sim, né? Sim, exatamente. Eu falei assim, essa pandemia não vai acabar rápido. Eu comecei até a ver um pouquinho sobre pandemias no passado, todas duraram 2 anos, 3 anos, coisas desse tipo. Aí eu procurei uma pessoa que era da minha ex-igreja lá em Vitória, que trabalha na Fundação Fiocruz e tal. Eu falei, me fala as projeções. Ninguém tem certo, mas é 2 anos, é 3 anos. E aí eu comecei a observar que os pastores, os líderes, continuavam falando sobre, não, vai passar tudo logo, já nós vamos voltar ao que era. E eu lembrei de uma afirmação do Joel Barker. Ele é um estudioso que trabalha um pouco essas disrupturas ao longo da história. E uma expressão que ele usa é, quando acontece uma inovação ou uma disruptura, tudo volta ao zero. Então, zero cronômetro. Zero cronômetro. Então ele dá exemplo da indústria de relógios suíços. Quando surgiu aquele reloginho japonês, né, com digital, da etc. Cássio. Da Cássio, exatamente. Voltou à moda, inclusive. A indústria suíça de relógios, não. Isso nunca vai derrubar a gente. Que é isso? Nós temos 500 anos de... Né? Bom, 2 ou 3 anos depois, a indústria suíça de relógios tinha se reduzido a 20% do que ela era antes. Porque eles não souberam fazer a leitura daquele momento e dizer, aqui tem uma disruptura. Fechamos uma fase e temos que começar outra. E ele dá vários exemplos ao longo da história. Né? Você imaginar, nossa geração baby boomer, né? A gente lembra de carro com carburador. Exato. Né? Ele não sabe nem o que é isso. Você sabe o que é carburador? Deixa pra lá. Eu sei que foi substituído por injeção eletrônica. Isso. Aê, ponto pra mim. Então, na nossa época, se você falasse assim, o carburador vai acabar. Que isso? Nunca, jamais. Né? Ou o fax. Ou tem que explicar o que é fax também para ele, né? Pior que nada, eu já, ainda na minha época, trabalhando no início da juventude, eu usei. Não é tão... Fax não é tão antigo assim. Então, a gente passou a ter disrupturas muito mais rápidas. Isso pensando na história como um todo. Mas aí eu comecei a observar que os pastores não estavam começando a virar essa chave. Passou 6 meses de pandemia, eles estavam falando 15 de março, eu quero voltar àquele culto, àquela igreja, etc. E aí eu comecei a estudar um pouquinho isso e percebi assim que na Bíblia e na história a gente só passa a viver a nova fase quando a gente fecha a fase anterior. E cheguei a um ponto que é assim a essência, né, disso tudo, que é a cruz. A essência da nossa pregação, que é a cruz, é um desfecho, a morte na cruz de Jesus é um desfecho para começar a nova fase, que é a ressurreição e salvação. Se não tivesse cruz, não teria ressurreição, não teria salvação. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez Exatamente. Novo. Aí eu falei assim, nossa, isso é crucial para esse tempo agora, e eu comecei a trabalhar isso depois, sei lá, quase 1 ano da pandemia. Eu falei, precisamos começar a falar sobre isso, porque as pessoas estão presas ainda lá atrás. E não era só os pastores, eu parti dos pastores, porque é o público que eu mais atuo e tal, mas eu comecei a observar, por exemplo, na minha cidade, o pessoal esperando que a loja vai reabrir, mas a dívida dele aumentando e ele não tomando nenhum passo, ou as famílias, enfim, comecei a observar uma opção de coisa assim. Então eu falei, a gente precisa mostrar que a nova fase só vem se você fecha a fase anterior. Sim. Se você realmente virou a chave na sua mente. Eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo anos atrás. Eu tinha 2 funções que eu amava muito em 2 organizações e tal, e as 2 começaram a crescer.
Chegou um momento que eu não dava conta das duas. Então eu precisei, com muita dor no coração, abrir mão de uma função. Isso foi bem antes da pandemia. Mas abrir mão daquela função para poder exercer bem a outra. E a coisa foi tão séria que eu não estava dando conta de virar aquilo na minha mente. E eu fui pro terapeuta, né? O terapeuta falou, ó, tinha um jardinzinho ali fora, ele falou, vai lá, simbolicamente, abre um buraco, 7 palmos, enterra esse cargo que você deixou, essa igreja que você deixou, põe terra em cima, põe um buquê de flores, pode até fazer uma oração e olha para frente, acabou. Aquilo foi libertador para mim, foi simbólico, mas foi libertador, porque eu estava avançando na próxima fase, mas com o peso daquela lá, como eu queria estar com as duas coisas, como era legal e tudo mais, e aquilo estava me sugando energia, né? Eu falei, muito mais nesse momento agora, só vai avançar quem disser assim, a pandemia criou uma disruptura na minha vida, no meu ministério, no meu negócio, na minha família, enfim, eu preciso fechar essa fase, né? Por exemplo, eu sei que uma coisa muito mais profunda do que isso foram as pessoas que perderam entes queridos, esposa, marido, nessa fase da pandemia. Durante a pandemia. Sim. E que ainda estão presas lá. Né? Eu não sou psicólogo, mas a psicologia mostra. Você tem uma fase aí de 1 a 2 anos para viver o luto e superar o luto. São várias etapas. É o período do sofrimento, né? Então de não curtir saímos esse dele luto. ainda. Primeiro você nega. Não aconteceu isso comigo. Não. Né? Depois de um tempo você passa a... Você se revolta. Você se revolta, né? Exatamente. Depois da revolta vem a depressão. Então você chega no fundo, não, realmente aconteceu comigo. Aí fica mal. Fica mal. E por último vem a aceitação. Aí vem a aceitação para finalmente você chegar na superação. Né? Então eu falei, esse período agora vai gerar exatamente esse processo na vida de todo mundo. E alguns ficam presos ou na depressão ou na rejeição. Né? Eu lembro de algumas pessoas que estão presas, sei lá, eu conheci uma senhora que estava presa há 20 anos numa situação que ela viveu que ela não conseguia superar aquilo. Era amargura o tempo todo. Ou conheci um casal de missionários que tinha perdido um filho quando eram mais jovens e tal. O menino já tinha morrido há 15 anos, mas eles falavam como se tivesse sido a semana passada. Entendeu? Então, eu acho que a pandemia trouxe para todos nós, todos os segmentos, essa necessidade de realmente romper, ali foi uma linha divisória. Então, no caso do pastor, aquela igreja de 15 de março não vai voltar mais. Porque a gente mudou, gente morreu, chegou gente nova, você tem gente presencialmente, gente online, mudaram, os processos mudaram, etc. O formato de culto, tudo isso foi alterado. Então, os pastores vão viver isso. Tem uma nova igreja. Para quem tinha um negócio e quebrou o negócio, etc., quebrou, enterra. Você vai ter que repensar, ou começar outra vez, ou arranjar um emprego, ou sei lá. Né? Por exemplo, voltando à situação da minha filha, né? Além desse movimento que ela criou, a pandemia trouxe para eles a compreensão de que eles deviam começar a fazer homeschooling com as meninas. Né? Então são 3 meninas. Não é brincadeira fazer homeschooling com 3 meninas. Uma é pequenininha ainda. Desafio muito grande. Mas, de certa forma, já foi uma virada de chave, porque eles falaram assim, essa escola que elas estão, etc., está tratando de ideologia de gênero, disso e daquilo. Nós não queremos isso. Então, a pandemia foi assim, eu posso ficar lamentando que não dá para ir para a escola, ou eu posso já começar a nova fase. Uma nova etapa. Uma nova etapa. Então, acho que em todas as áreas da vida, a gente teve disruptura e que requer agora um posicionamento. Eu vou ficar pensando lá em 15 de março ou eu vou olhar para frente e tomar decisões? Seja ministério, seja igreja, seja trabalho, seja mudança. Por exemplo, a gente mora numa cidade interior de São Paulo. Muita gente mudou da capital para o interior. Mas muita gente, não é pouco, não, é muita gente. Né? Só no meu condomínio, nesses 2 anos, teve 100 casas sendo construídas. Uau! Né? Foi gente que decidiu olhar para frente e falar, não, esquece o passado, agora eu vou para lá. Mas outros ainda estão presos lá. Né? Essa semana eu encontrei com um casal que é de São Paulo, por exemplo, e que viaja, entre aspas, 2 horas e meia
todo dia para ir para o trabalho e mais 2h30 para voltar. Aí também é demais, né? Entendeu? Aí é deixar o passado demais para trás. Mas são milhões de pessoas que fazem isso. Sob qual argumento? Que não vai conseguir outro emprego, que não dá para mudar agora, enfim. Né? Mas já falavam isso antes da pandemia. Né? Em compensação, outros disseram, não, eu não quero mais essa vida. Por quê? Num primeiro momento eles foram para casa trabalhar. Aí eles falaram, nossa, eu não preciso gastar 2 horas todo dia no trânsito. Bom, mas vai voltar tudo como era antes, em trânsito, em São Paulo, etc. Então deixa eu tomar uma decisão. Eu vou mudar para o interior. Eu quero qualidade de vida. Se der para trabalhar em casa, eu trabalho. Se não der, eu vou começar um novo negócio. Eu vou abrir um novo negócio. Eu vou arranjar um novo emprego, etc. Entendeu? Então, acho que essa é a decisão crucial que todo mundo precisa tomar. Você lida com gente, né, o tempo todo, porque trabalhando liderança está lidando com gente. E eu penso que essa questão da escravidão ao passado, às vezes se dá meramente por nostalgia, aquela coisa de que tudo que era do passado era melhor. A gente não pode desprezar o passado, mas também não pode idolatrar o passado, né? Eu entendo que eu vejo assim, nesse universo cristão que a gente vive, às vezes aquela pessoa que vive a vida cristã do passado. Quando eu conheci Jesus, eu vivi uma vida de adoração, eu orava muito, eu era isso, eu era aquilo, hoje eu já não sou mais. Então parece que a pessoa vive tão amarrada a essa glória do passado que a glória do passado impede ela de viver. Mas também eu vejo muitas pessoas vivendo experiências amargas no campo emocional, relacionamentos que deram errado e que agora norteiam esse presente, mas não de uma forma positiva. Assim, o passado para mim é uma experiência da qual eu extraio ensinamentos, mas aquela coisa assim, aquele peso, não, eu já tentei antes, não deu, então eu não arrisco mais, eu não dou mais um passo adiante, eu vou para trás, eu vou esperar até que tenham as condições favoráveis para isso e tal. E a pessoa fica o tempo todo vitimada por esse passado, né? Então, ou outras vezes também por culpa. Você citou aí pessoas que perderam, e às vezes perderam entes queridos, e às vezes por culpa de dizer assim, eu não posso tirar ela do meu coração como se fosse tirar, então ela não se desliga emocionalmente daquela pessoa. Exatamente. Então, você entende que tem uma hora que tem que dar um basta. E você precisa dizer, por exemplo, eu achei muito bacana essa questão assim de às vezes você ter que fazer um enterro simbólico, mas fazer. Né? Essa coisa assim de cavar um buraco e de botar um potinho lá dentro cheio com todas as amarguras do passado, né? Gente que está amargurada, assim, carregada com parente, com amigo, com gente que já foi da vida, colocar isso lá dentro daquele buraco, enterrar ou fazer uma fogueira e queimar, sei lá, alguma coisa simbólica que diz assim, hoje eu deixo para trás esse passado. E vou fazer o que Paulo diz lá em Filipenses, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é interessante você levantar esse exemplo bíblico, porque a Bíblia está cheia de histórias de fins e recomeços, né? Aliás, a Bíblia toda, né? Você pensar em Abraão e Sara, que a gente mencionou, sai da tua terra, da tua parentela, se lembrar do exílio, né? Que foi um período que o povo viveu ali quase que sendo castigado, né, por causa do pecado e tudo mais, mas chegou uma hora que Deus falou, não, basta, acabou, encerrou, vamos recomeçar, traz o povo de volta, chama Neemias, Esdras, etc., começa um avivamento ali. Começa tudo de vez. A escravidão no Egito, o povo está ali, quer dizer, é interessante que no caso da escravidão, eles foram para o Egito para não morrer de fome. Né? Exato. Mas se tornaram escravos. E aí Deus diz, não, acabou o tempo de escravidão, agora vocês vão para a Terra Prometida. Se lembrar de Jesus e a cruz, como a gente já mencionou, a igreja de Jerusalém, né, teve aquele momento ali, de glória e depois de aí Paulo espalha ruptura. Todo mundo, fica só os 12 e tal. Então a Bíblia está cheia de histórias o tempo todo de fins e recomeços. Fins e recomeços. Então não é uma coisa nova para a gente isso. Acho que é só a gente entender assim, que Deus é um Deus que é imutável de um lado, mas ele é criativo de outro. Então ele diz, sua história não está legal, você está amargurado, ou aconteceu alguma coisa, ou perdeu alguém, pode ter um recomeço. Né? Eu lembrei de uma época que eu dava aula em São Paulo, na faculdade de administração e tal, e um dia eu perguntei para os alunos, qual que é seu sonho? Né?
Mas era uma turma muito simples, o pessoal lá das comunidades mesmo, eram umas turmas especiais que tinha para quem não tinha acesso à faculdade, né? E aí o menino, era aquelas turmas grandes, 150 alunos, aí o menino lá no meio levantou assim, professor, eu sou motoboy, meu sonho é chegar em casa vivo todo dia. Olha... Num primeiro momento, aquilo deu aquela gelada assim na sala, né? O cara falar que quer chegar vivo, porque na época morriam 4 motoboys por dia em São Paulo, só para vocês terem ideia. Meu Deus. Aí eu parei, respirei, falei, legal sua resposta. Não tem nenhum problema você sonhar com isso hoje. O problema é se daqui 5 anos você estiver nesse mesmo lugar. Sonhando a mesma coisa. Sonhando a mesma coisa. Então, qualquer fase da vida, qualquer uma, qualquer circunstância que tenha acontecido, ela pode ser revertida, você pode fechar aquele capítulo e ir para um novo capítulo. Seja na vida profissional, emocional, espiritual, enfim, qualquer área. Teria, assim, centenas de histórias que vão vir na mente de pessoas que fizeram essa virada, entenderam, aqui foi uma disruptura, aqui não volta mais isso. Né? Não tem como voltar. Então eu posso ficar amarrado aqui o resto da vida, ou eu posso gradualmente ir saindo dessa etapa, indo para novas fases. Né? Eu estou aqui lembrando de José, não é? Sim. Porque assim, José foi um exemplo muito claro de uma pessoa que não se deixou levar pelo passado. José foi rejeitado, José foi abandonado, foi vendido injustamente. Então, se tinha alguém que tinha razão para ficar amargurado e preso, escravizado pelo passado, era José. Em vez disso, parece que ele aprendeu a chacoalhar o pó e sair na direção daquilo que era a sua convicção e que fez com que ele desse a volta por cima e lá adiante estivesse frente a frente com os... Essa história é incrível, né? É de assustar a gente, né? Eu lembrei de uma época, né? A gente sempre atende gente no aconselhamento, etc., né? E essa história me fez escrever um livro depois, que chama Duras Crises, Grandes Sonhos. Uma jovem senhora que chegou para mim uma vez na sala nossa de aconselhamento e tal, e começou a contar a trajetória dela. Filhinha de papai, e queria casar com o príncipe encantado, casou com um rapaz muito bom, as duas famílias eram bem de vida, tinham seus negócios, etc. Aí o sonho deles era ir para morar num outro país, aí foram, e já tinham, acho que 2 filhinhas, coisa assim. Não, nós vamos juntar dinheiro para a faculdade, para as meninas estudarem lá, tá bom. Só que eles achavam que eles iam ser reconhecidos lá nas profissões que eles tinham aqui, que eu acho que era administrador e psicóloga, coisa desse tipo, e chegou lá, eles tiveram que lavar prato, enfim, ficaram anos e anos assim, e não conseguiram ir para a próxima fase, isso foi travando, né? E a essa altura, as meninas já estavam agora, já fazia acho que uns 15 anos mais ou menos que eles estavam lá, e as meninas já estavam chegando no ponto da faculdade, eles não tinham juntado dinheiro para pagar a faculdade, os negócios das 2 famílias aqui no Brasil tinham quebrado, então também não adiantava voltar. E, bom, estou resumindo aqui, mas 1h30 ela contou a história toda, todos os detalhes, e foi chegando aquele momento de perguntar, então, pastor, né? O que eu faço? Né? Até chegar o momento da pergunta, eu não tinha a mínima ideia do que ia dizer, né? Não adiantava simplesmente assim, lê o Salmo 23, vamos orar aqui, Deus te abençoe, etc. Acabou. Né? E aí eu gosto, quando eu estou aconselhando, pegar uma folhinha de papel para ir riscando, né? Isso então, é mal de pastor, cara. Pois é. Vários, eu faço isso. Eu não fazia antes, agora eu faço. Aí eu peguei uma folhinha de papel e falei assim, vamos fazer um gráfico aqui, né? Porque aí eu tenho meia cabeça de pastor, meia de administrador, então junto as duas coisas. Fiz um gráfico ali, ó. Sua vida, né? Fiz um gráfico decadente. Sua vida seria isso, isso mesmo. Aí eu peguei a história de José. Falei assim, vamos olhar da perspectiva humana para a história de José. É um gráfico ladeira abaixo. Né? Traído tinha um sonho, já começa lá em cima. A expectativa frustrada. Traído pelos irmãos, né? Vendido, revendido. Rejeitado, escravo. Quando estava melhorando na casa lá do Potifar... Caiu de novo, levou outra surra. Exatamente, a mulher de Potifar, né, manda ele para cadeia, e na cadeia ainda ele é esquecido, né? Então, assim, fundo do poço. Aí eu peguei, virei a folha e falei assim, agora vamos olhar a história de José da perspectiva de Deus. Ao invés de começar lá em cima, começou lá embaixo.
tem uma visão, mas o rapaz é muito novo, 17 anos, filhinho de papai. Vai botar tudo para perder. Então vamos para o treinamento, né? Precisa aprender sobre relacionamentos. Qual a melhor forma? Traído pela família. Pode parecer absurdo. Tratamento de choque. Exatamente. Mas como é que você aprende sobre perdão? Você pode ouvir 10 mensagens sobre perdão, ouvir podcast, ler livro. O que você sabe? Nada. Teórico. Só não perdoa perdoar. se você sofreu um embate. Exatamente. Falou mal de alguém, ou ofendeu alguém, ou alguém te ofendeu, aí você tem que ir lá, pede perdão, chora. O que você sabe sobre perdão agora? Agora você é quase doutor nisso. Né? Então, primeiro treinamento, relacionamento. Ele aprendeu? Aprendeu. Vamos ver o fim da história de José, quando ele reencontra os irmãos. Que os caras, quando dão de cara assim com ele, lá na sala, chora, etc. Eu queria ver aquela cena, né? Os caras falando assim, ó, gente, Vamos morrer caiu agora. a casa agora, porque o cara é o governador, a gente jogou ele no poço, quase matou ele, vendeu, o cara vai acabar com a gente agora. O que ele Eu diz? não sei se aquele choro era de arrependimento ou de medo, viu, meu amigo? Até hoje eu me pergunto. Mas aí, o que ele diz? Não se preocupem, não vai acontecer nada com vocês. Deus me mandou primeiro para salvar a nossa família. Vocês até intentaram o mal contra mim, mas o mal de vocês, Deus reverteu a meu Isso, favor. exato. Isso é Então, fantástico. ele aprendeu sobre relacionamento? Aprendeu. Senão ele teria matado todos eles. Né? Exato. Aí, segunda fase, precisa aprender sobre o trabalho. Como é que aprende? Sendo escravo. Aprender como administrador, escravo na casa de Potifar. Por quê? Porque ele ia governar uma nação. Que experiência ele tinha para governar a nação, né? E aí eu fui fazendo, etapa por etapa, até chegar na prisão. Na prisão, José é esquecido. O que ele aprende? O valor da honra, da palavra. Você falou que vai fazer? Faz. Aqui ele está pronto para governar a nação. Tanto que o faraó chama ele e ele se torna o número 2. Aí eu falei assim, vamos rever sua trajetória aqui para essa jovem senhora. Filhinha de papai. Se Deus tivesse executado o que ele queria executar na sua vida, você provavelmente ia pôr tudo a perder. Então você foi para lá, para outro país, você está esquecida lá, sua família praticamente te abandonou lá, não dá para você voltar aqui e vocês não conseguiram conquistar o que vocês estavam imaginando, mas vocês aprenderam a trabalhar muito, ralar, etc. E assim fui comparando cada passo, né? Falei, faz sentido isso aqui para você? Ela olhou, derramou umas lágrimas, acho que faz. Eu falei assim, olha, eu lamento, eu não resolvi seu problema hoje, mas eu queria te dar uma nova perspectiva de como você vai encarar daqui para frente. Né? E foi daí, a partir disso, depois aperfeiçoei mais um pouco isso, que eu escrevi esse pequeno livro, chama Duras Crises, Grandes Sonhos. Como é que Deus executa os sonhos por meio das crises. Fantástico. Como é que você pega essas rupturas e vai entendendo que gráfico Deus está construindo na sua história. E você precisa saber mais ou menos que ponto que você está para saber as próximas etapas. Porque se a gente tem a visão humana, é assim, minha vida é só uma ladeira abaixo. E aí muita gente fica presa nisso. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço um camarada que tem 60 e poucos anos de idade. E ele é assim, uma pessoa muito simples e tem um emprego muito simples, mas ele é extremamente inteligente, ele é perspicaz, ele tem boas ideias. Mas ele vive preso à ideia de que o pai o rejeitou, o pai tratou mal, então ele não conseguiu ser ninguém na vida porque o pai não o abençoou, o pai não exaltou, amarrado, o pai né? não... Ele vive amarrado nisso. Eu falo, rapaz, ele parou lá atrás, ele não conseguiu fazer essa ruptura com o passado e entender que de qualquer maneira, para mim isso é muito claro. Você não escolhe pai e mãe, não é? Você pode escolher marido e mulher, mas pai e mãe você não escolhe. Você vem onde tiver que vir. E ninguém, às vezes ninguém preparou seu pai ou sua mãe. Então quando eu vejo as pessoas o tempo todo amarguradas, porque o pai não tratou bem, a mãe não tratou, às vezes até pessoas que sofreram, e aqui não há nenhum demérito a essas pessoas. Muito pelo contrário, o meu respeito profundo por elas são as pessoas que sofreram abusos de qualquer ordem da parte dos pais. Essas pessoas não podem passar o resto das suas vidas escravizadas por esse passado. Tem que chegar uma hora que ele precisa romper com esse passado para dar passos na direção do recomeço. E às vezes, depois da decisão, eu quero romper com isso, às vezes algo simbólico, como eu mencionei, você mencionou também, é parte disso. Eu lembrei de uma outra experiência assim, pessoal que eu tive mais recente,
coisa de uns 10, 15 anos atrás, em que, numa posição de liderança que eu estava, eu fui traído por pessoas muito próximas. Jamais tinha imaginado isso. E eu fiquei, sei lá, acho que talvez um ano e pouco remoendo aquilo. Aquilo vinha na mente toda hora. Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Eu estava servindo a Deus. E, enfim, aquilo vai te quase que te consumindo, né? Até que chegou um momento muito crucial, que eu tinha consciência que eu não podia continuar reabastecendo aquilo na mente, mas eu também não conseguia ir em frente. Então, teve um dia que eu, assim, sinceramente, cheguei diante de Deus, eu não quero questionar, mas eu preciso de alguma ajuda e eu não preciso entender, pelo menos de alguma forma, né, o que o senhor quer ensinar com isso e tal. E aí, uma primeira resposta de Deus foi assim: não estou entendendo porque você está reclamando. Né? Você fica meio bravo até com essa resposta, né? Porque tô aqui sofrendo, o senhor não sabe, né, por que eu estou sofrendo, né? Ou o senhor está dizendo que eu não sei. E aí a segunda parte da conversa com Deus foi assim: bom, Deus falando, você colocou isso na sua lista de oração. Eu disse: como assim coloquei na lista de oração? Quem coloca na lista de oração quer ser traído. Deus me torna mais forte, mais resiliente. Deus. Exato. O que estava escrito lá na lista de oração? Confessa. Na lista de oração estava escrito: eu quero ser um discípulo parecido com Jesus. Olha aí. Se eu não fosse crente, eu tava quase dizendo que erro rude. E aí Deus falou: você quer ser parecido só nas coisas boas? Né? Jesus sofreu, Jesus foi acusado, Jesus foi traído, Jesus foi negado. Né? Tem um aspecto interessante disso que você está falando que me chama a atenção, porque assim, a maioria das pessoas que eu conheço que não confiam em ninguém, erroneamente, usa um texto da Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no próprio homem. Por que eu digo erroneamente? Porque a relação entre cristãos precisa ser uma relação de confiança. Lealdade é alguma coisa que precisa ser desenvolvida entre aqueles que se dizem povo de Deus. Como é que eu tenho lealdade se eu não confio numa pessoa? Como é que eu digo que eu sou leal se eu não deixo ela confiar em mim? Então, esse texto, a interpretação desse texto é errada. Ali o texto está falando sobre confiar no homem para resgatar a nossa alma. Existe algo que só Deus pode fazer. Esse resgate da alma, a redenção, vem por meio de Cristo e só Ele pode fazer. Tem a ver com a correção da idolatria. E assim, a autoconfiança também. Quer dizer, maldito homem que confia no próprio homem é quando eu confio em mim mesmo. Né? E nós não somos salvos pelas obras, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Né? Então essa coisa assim de confiar no ser humano para a salvação. Mas viver relacionamentos implica em ter que confiar pessoas, mesmo que você no passado tenha sido frustrado, decepcionado. E esse é um aspecto interessante de vencer o nosso próprio limite. Porque você precisa ser capaz de pensar assim: eu fui traído, eu fui injustiçado lá atrás, aquelas pessoas que eu mais confiava me decepcionaram. Todavia, eu preciso estabelecer novos marcos e daqui para frente eu preciso confiar em novas pessoas. Senão a pessoa fica presa à vida, ela fica imobilizada e não avança para lugar nenhum. E aí eu usei novamente desse expediente de algo simbólico. Né? Não uso isso toda hora, mas em momentos especiais da vida. E aí tinha lá em casa, no escritório, um objeto que eu tinha ganho junto com essa pessoa que me traiu. E aquilo também me ajudava a lembrar sempre dela. Né? Fala pra mim, você enterrou? Não, eu peguei, era um negócio até de vidro, era um tipo de um enfeite, né, de escritório e tal, e eu peguei aquilo, pus dentro de uma embalagem, primeiro quebrei, falei, vou quebrar e tal, e fui num lago que tinha lá e fiz um ato simbólico, falei assim, ó... Poluiu o lago. Poluiu o lago, aquilo ali era simbólico porque, primeiro, eu precisava entender o que Deus estava querendo me ensinar. Segundo, eu precisava liberar perdão, que esse era o ponto central,
né? De um novo ensinamento. A pessoa não vai, até onde eu conheço, a pessoa não vai vir me pedir perdão. Se eu ficar esperando, eu vou ficar a vida inteira esperando. Então, eu fiz aquela oração sincera: Deus, eu estou liberando perdão. Você sabe que eu não quero, é difícil, mas eu estou liberando perdão. Então aqui eu estou passando a régua e agora, simbolicamente, eu vou pegar isso aqui e jogar fora para dizer assim, ó, isso aqui tá enterrado mesmo, né? E foi libertador esse processo. Não o ato simbólico, mas tudo que veio por trás daquilo, né? A liberação de perdão, assim, ó, eu estou pegando essa linha aqui, essa ruptura, e estou olhando para frente. Então, qual foi a coisa principal? Aprender que eu precisava viver a mesma experiência de Jesus. Se eu quero ser discípulo, então... vai levar pancada. Vou levar pancada, né? Eu acho que isso entra também naquele aspecto, a gente estava conversando mais cedo, de tanto vale para nós como o meio do qual nós estamos vivendo, né? Que é o quanto as pessoas têm buscado por ver integridade na vida dos líderes. E aí teve algo... nessa semana, né, de treinamento, o senhor compartilhou de visão e integridade. E isso ser as duas marcas essenciais de um líder. Sim. Como que você avalia Muito isso bom. aí? Sim. Isso é parte de uma pesquisa que a Barna e a Christianity Today fizeram nos Estados Unidos, perguntando por que você iria para uma igreja? Por que você iria para uma comunidade? E o primeiro fator, acho que 92% mais ou menos das pessoas disseram, por causa da integridade da liderança. Você precisa confiar. Exatamente. E eu quero saber que o que você está dizendo lá, você faz. Você vive. Você vive, né? E a segunda coisa era a visão. 75% das pessoas diziam... direcionamento. Eu sei para onde esse pessoal está indo e eu quero ir junto, né? Então, isso se aplica em qualquer área da vida, né? Você trouxer isso para a família. A esposa ou o esposo que não confia no outro. Ou os filhos que não confiam nos pais. Geralmente está relacionado à integridade, né? Incrível isso. Exatamente. Falta de palavras, esse tipo de coisa. Na empresa, mesma coisa. Você confia num chefe que não é íntegro, né? Que está dizendo uma coisa para você, mas está fazendo outra, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, alguns meses só, porque não consegui ficar depois exatamente por causa da questão de integridade, que o meu chefe começou a me chamar para falsificar documentos. Não tem nada a ver. E aí, eu, no primeiro momento, eu fiquei assim, era adolescente ainda, fiquei meio assim, mas você tem aqueles princípios que você aprendeu da família, da igreja, tá? Até que no momento eu falei para ele, olha... vou dar duas opções para o senhor, né? Sou muito mais novo, mas vou dar duas opções. Ou o senhor me manda embora, ou o senhor pede para outra pessoa fazer, porque eu não posso fazer isso. Os meus princípios... E ele olhou, falou, não, continua trabalhando aí, eu vou pedir para outra pessoa. Né? Olha que interessante. E aí depois, quando eu fui, alguns meses depois, aí o ambiente foi ficando assim muito carregado e tal, e aí apareceu uma oportunidade de eu estudar, fazer cursinho para me preparar para a faculdade e tal. Então meu pai falou, não, sai do trabalho, eu vou te sustentar, tá bom. Quando eu cheguei para pedir demissão, ele ficou extremamente abatido. E no final, a última coisa que ele falou assim, a gente precisa aqui de pessoas como você. Não o caráter dele era o oposto, mas ele reconhecia que ele precisava de gente para levantar a barra, entendeu? Então, esse tipo de coisa um líder pode enxergar a verdade mesmo que ele não a pratique. Que loucura! Exatamente, exatamente. E aí eu lembrei de uma outra experiência que foi já fruto do processo discipulado, quando a gente morava em Vitória, que era um gerente do Banco do Brasil e tal, ele entrou no processo discipulado, aquilo mudou a vida dele. E aí um dia, um amigo dele, um colega de banco lá, foi demitido, a pessoa processou o banco, e o banco processou a pessoa, para equilibrar a coisa ali. O banco relacionou essa pessoa que era da nossa igreja como testemunha, e o amigo dele também relacionou ele como testemunha. E ele ficou num parafuso ali no meio. No dia da audiência, ou um dia antes da audiência, ele foi conversar comigo. Pastor, o que eu faço e tal? Meu amigo pediu para eu falar isso, que é verdade, mas isso que é mentira. E o banco pediu para eu falar isso que é verdade e isso que é mentira. Eu falei, bom, fala a verdade. Você chega para o seu amigo e diz, eu vou falar isso, que é verdade, isso aqui não. E chega para o seu chefe e diz, eu vou falar isso aqui não. Bom, quando ele fez isso, o amigo dele primeiro falou, não, então dispenso você como testemunha, você vai me prejudicar. O chefe dele enrolou,
chamou ele no dia da audiência. Não precisa ir para audiência. Amanhã você vem aqui para conversar comigo. Ele falou, pronto, agora... Você é demitido. Você é demitido. Né? Foram para audiência, ele acabou não participando. No dia seguinte, o chefe dele chama. Quando ele entrou na sala, ele já falou assim, então, o senhor vai mandar embora? Ele disse, não, são pessoas assim que a gente precisa. Você vai ser promovido e aumentar o salário assim, ter mais benefício e tal, porque a gente precisa de pessoas com essa integridade que você tem aqui. Muito bom. Percebe? Muito bacana. Então, assim, ele foi até o fio da navalha, né? Para ser reconhecido. E é uma lógica, né? Porque se você está num cargo de confiança e você não tem integridade na hora de dar um testemunho, você pode passar a perna no seu chefe, roubar algum dinheiro, em vários aspectos, né? Exatamente. Então, na verdade, é uma boca de sinuca, né? Então, a integridade e a visão são duas coisas que andam juntas. Numa família, numa igreja, numa empresa, no jogo na de futebol. Na sociedade em geral, na política. Na política, em todo exatamente. lugar. Por mais, e aí vem um aspecto importante de se ponderar, por mais que tantas dessas pessoas que seguem integridade e seguem visão, não sejam pessoas que compactuem com a moralidade. Por exemplo, né? De não dar falso testemunho, de não mentir, né? De não trair a esposa, né? Que não adulterar e tal. Não seguem uma visão, mas ainda de alguma forma estão presas porque não conseguem se desconectar totalmente da moralidade e a verdade ainda continua sendo algo imprescindível para a sociedade, independentemente do credo. Sim. A gente está começando a caminhar para o fim. Eu queria ver se a gente amarra aqui, assim, dando alguns passos práticos. Né? A gente falou de ruptura, que é uma coisa tão essencial no desenvolvimento da vida, da autoliderança. Né? Quer dizer, se eu não assumir esse novo momento da minha vida e não começar a me liderar, eu vou continuar sendo liderado pelo passado. O que você diria, assim, para os nossos interlocutores, nos nossos ouvintes? Que passos devam ser tomados para romper com o passado e iniciar essa nova trajetória do recomeço? Passos práticos, você diria. Deixa eu começar com uma expressão aqui que a gente até ouviu lá em Chicago agora no Summit, do Carey Nieuwhof. Ele falou, 2020 foi a adaptação. Agora que vem a inovação. Ótimo. Em todas as áreas da vida ou da sociedade ou da igreja foi exatamente isso. Na igreja, 2020 foi adaptação. Vamos filmar, vamos transmitir, vamos fazer célula online, enfim. Transição. Né? Alguns agora estão se acomodando achando que é o novo normal. Mas agora é que a gente tem a oportunidade de inovar. Ou seja, de tomar as decisões para a próxima etapa da nossa vida. Então eu diria que na nossa vida pessoal, na família, em qualquer área, o mesmo princípio se aplica. 2020 foi adaptação. A gente deu aula para as crianças, a gente trabalhou em casa, a gente usou máscara, enfim. Agora que eu preciso decidir se eu realmente quero romper com aquelas coisas do passado que talvez fosse um peso e se eu quero avançar. Então, para isso, acho que em termos de passos práticos, a primeira coisa é identificar qual é o peso que eu carrego ou qual é a coisa que eu não rompi que eu preciso ser corajoso para tomar essa decisão. Pode ser no relacionamento, pode ser no casamento, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, enfim. Eu preciso identificar que peso eu estou carregando ou que coisa mudou e eu não estou admitindo essa mudança. Você acha que vale a pena perder, inclusive do ponto de vista financeiro e material, Sim. para ter paz no coração? Sim. Vale a pena. Vale a pena. Eu concordo. Como é que é aquela frase do... Esqueci a pessoa que falou, perder o que eu não posso reter para ganhar aquilo que eu não posso conseguir. Conseguir, né? exatamente. Reter. Perder o que eu não posso reter para ganhar aquilo que eu não posso... esqueci a última palavra. Não posso conseguir, não posso conquistar qualquer coisa assim, né? Uma coisa desse tipo. É o Jean Elliott. Jean Elliott, exatamente. Elliott, do Piloto das Selvas. Isso, exatamente. Fui buscar lá no fundo da cabeça. Cabeça boa, viu? Tá vendo? Meu baby boomer aqui não tá tão ruim assim. Essa galera que veio da roça se alimentava muito bem, sem transgênico. HD aqui funciona. Filhão. É no disco, mas roda. Roda. Então... esse momento é um momento que vai implicar em perdas. Acho que uma outra coisa prática não é se eu vou perder ou não, é o que eu vou perder. Porque
todo mundo, de alguma forma, Vai teve perder. alguma perda. Exato. Você não consegue avançar se não perder. Exatamente. Concordo. E por favor, se você não perdeu um ente querido, se considere no lucro. Sim. É. Não, eu diria mais. Eu diria, se você não perdeu, ou se você mesmo não foi, é porque Deus tem alguma coisa para fazer. Você tem trabalho ainda aqui. Né? Muito bom. Só que eu preciso me adequar a esse novo momento. Então, lembrando dos exemplos bíblicos. Sai da tua terra, sai do Egito e vai para a terra prometida e vai por aí afora. Então, acho que primeiro é identificar. Qual é a coisa? Eu tenho que perder alguma coisa, eu tenho que me libertar de alguma coisa, enfim. A gente já sabe, quando a gente fala assim, todo mundo já sabe o que é na sua vida. Né? Identificou qual decisão você precisa tomar. Tire tempo para refletir, para orar, para escrever, para analisar, para conversar com alguém. Aconselhar, né? Aconselhar. E, em seguida, vem a decisão. Né? Às vezes ela é imediata, às vezes ela é para daqui 6 meses, para daqui 3 meses, mas eu preciso tomar a decisão. E tomada a decisão, qual é o primeiro passo prático que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá pedir perdão para alguém, eu tenho que me libertar da amarra que eu tenho aqui do meu pai, como você mencionou, lá de 20 anos atrás. Mesmo que ele não exista mais. Sim, sim. Eu até lembrei de uma pessoa que queria... Eu acho que era perdoar o pai ou coisa desse tipo, e ele foi lá no cemitério. É isso aí. Né? Vai lá, chora em cima do púlpito, chorou, fala, perdoa, briga, levantou, deixa lá e acabou. Isso, exatamente. Então, acho que é esse passo prático. Você tem que escolher pelo menos uma coisa que você vai fazer nos próximos 5 dias, 10 dias, ou coisa desse tipo, para não continuar amarrado com aquilo. Perpetuar isso. Né? E acho que o outro passo é, quais desdobramentos isso tem? Se eu estou abrindo mão, sei lá, de um emprego, de um trabalho, eu vou abrir um novo negócio, eu vou mudar de cidade, ou eu vou continuar nesse trabalho, mas eu vou mudar de cidade para ter uma qualidade de vida melhor para a família, ou enfim, né? Então são as decisões de curto, médio e longo prazo. Acho que são coisas bem práticas, mas todas começam assim, identificando qual é o peso ou qual é a coisa que eu preciso realmente resolver na minha vida. Que bacana, muito bom, gente. Lembra aí, né? A palavra de Deus é clara pra gente, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, quantas coisas nós temos diante de nós, né? Prossigo para o alvo é Jesus, o prêmio da soberana vocação. Tem que caminhar, tem que livrar do passado e caminhar. Irmão, que bênção. Muito obrigado por esse tempo tão precioso aqui com a gente, dividindo, né, a sua experiência, a sua maturidade, tantos anos formatando líderes e abençoando tantas gerações. Hoje ele compartilhou com a gente de um programa de discipulado que ele fez e anos depois conheceu 2 jovens que eles tiveram e que já tinham feito 1.700 discípulos. 1.100 discípulos, quer dizer, é algo que se multiplica de uma forma extraordinária. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por isso aqui, viu? Pastor Josué, é um enorme privilégio poder receber o senhor aqui, viu? Eu que agradeço. A gente, quando vai estudar como fazer o certo, entra em contato com as suas literaturas e hoje a gente está aqui diante do senhor. Ao vivo e a cores. Sabendo que todo esse processo, com certeza, é direção da parte de Deus para a sua vida. E nós agradecemos muito por esse privilégio de caminhar juntos com você. Amém. E parabéns a Envisionar, pelo trabalho incrível que a Envisionar tem feito no Brasil. É um trabalho pioneiro, né? Nós já tivemos o Haggai, já tivemos algumas outras que vieram, mas não conseguiram se estabelecer, como a Envisionar tem insistido em permanecer, não é? E transmitindo esse extraordinário trabalho do Summit pelo Brasil afora aí, multiplicando os sites. Vocês têm feito um trabalho incrível, estão de parabéns. Obrigado. Uma curiosidade que eu acredito que o público deve querer saber, tá aí cobrando, é esses livros que nós fizemos a propaganda aqui, onde eles podem ser adquiridos? Fala um pouquinho pra gente. Tá, joia. O pessoal pode ir no site envisionar.com, bem simples. Pronto. Tá? Tem a nossa loja lá. E tem todos esses livros e outros recursos lá. Contato seu, tudo tá lá. Tá tudo lá. Envisionar.com. É só Isso. entrar lá e acessar. Exatamente. Instagram tem? Josué Campanha. Josué Campanha. Bem fácil também. Certo. É @Josué Campanha, né? Tudo juntinho, sem Isso. letra maiúscula, Isso. tudo junto. @Josué Campanha. Isso. E o site envisionar.com. Mais fácil do que isso, só 2 dias. Querido, querida, muito obrigado para você que nos acompanhou até este momento. Olha, falamos de liderança dentro do lar, na igreja, empresa,
quantos temas e subtemas riquíssimos para você, mas também para tantas outras pessoas que podem receber desse conteúdo pelo simples clique seu de compartilhar o link desse podcast do PodQuestion hoje ao vivo, tá bom? Isso. Então dê o like, compartilhe, faça essa mensagem se espalhar. Como a gente sempre tem dito, o nosso objetivo é, em meio aos dilemas da vida, poder, por meio desses diálogos, trazer crescimento e maturidade para aqueles que nos escutam, tá bom? Então Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima. Vamos seguir adiante. Deus abençoe. Obrigado, Josué. Um abraço. Simbora, gente. Pode...